Desde os tempos mais antigos, muito antes de qualquer estádio existir, o ser humano já sentia algo em comum: a vontade de jogar, competir, correr, testar habilidades. Isso sempre fez parte da nossa natureza. Em diferentes culturas e épocas, povos ao redor do mundo criaram formas próprias de transformar essa necessidade em jogo, e curiosamente, muitos deles tinham algo em comum: uma bola. Na China antiga, soldados praticavam um jogo chamado Cuju, no qual o objetivo era chutar uma bola de couro em direção a uma abertura sem usar as mãos. Em outras regiões, como na Grécia e em Roma, também existiam jogos com bola, que envolviam habilidades, força e estratégia. Não eram iguais ao futebol que conhecemos hoje, mas já carregava elementos que séculos depois fariam parte do esporte mais popular do planeta. E esses jogos não tinham regras padronizadas, nem campos definidos, muito menos árbitros. Cada lugar jogava do seu jeito, mas todos compartilhavam a mesma essência: o desafio, a competição e o prazer de jogar. E é justamente aí que está o ponto mais interessante dessa história. Porque o futebol, ao contrário do que muita gente imagina, não surgiu de repente. Ele não foi inventado de uma única vez, em um único lugar. Ele é o resultado de séculos de evolução, adaptação e transformação de ideias que já existiam muito antes. Antes de ser um esporte global, o futebol foi, acima de tudo, uma expressão humana. Meu nome é Igor Oliveira e sejam muito bem-vindos ao Ponto do Conhecimento. Bem, a palavra futebol tem origem no inglês futebol, formada pela junção de fut, pé, e ball, bola, significando literalmente bola no pé. O nome reflete a principal característica do esporte: o uso dos pés para controlar e conduzir a bola. Essa definição ganhou força quando o futebol começou a se diferenciar de outros jogos parecidos, como o rugby, em que as mãos também são utilizadas. Com a organização do esporte na Inglaterra, especialmente após a criação do Football Association em 1863, o termo futebol passou a identificar oficialmente essa modalidade, e ao se espalhar pelo mundo, o nome foi adaptado em diferentes idiomas, mas ainda assim mantendo bastante a pronúncia original. Porém, nos Estados Unidos, o esporte passou a ser chamado de soccer, que é uma forma abreviada de Association Football, criada justamente para diferenciar o American Football, que é um esporte completamente distinto. Porém, muito antes de existir qualquer ideia de campeonato, torcida ou regras oficiais, jogos com bola já faziam parte da vida de diferentes civilizações ao redor do mundo. Como eu mencionei na introdução desse vídeo, e um dos exemplos mais antigos vem da China, com o chamado Cuju, praticado mais de 2000 anos. Nesse jogo, os participantes precisavam chutar uma bola de couro em direção a uma abertura sem usar as mãos. Apesar de simples, ele já exigia controle, precisão e coordenação, que são elementos que continuam sendo essenciais no futebol até hoje. Podemos citar também que na Grécia Antiga, jogos com bola também eram comuns, muitas vezes ligados ao treinamento físico e militar. E em Roma, essas práticas ganhavam versões mais intensas com arpastum, que envolvia disputa física, estratégia e trabalho em equipe. Mas apesar das semelhanças, esses jogos estavam longe de ser o futebol como conhecemos hoje. E não existia um conjunto universal de regras, cada região jogava de um jeito diferente. Em alguns casos era permitido usar as mãos, em outros não, e o número de jogadores variava, assim como o espaço de jogo e até mesmo o objetivo da partida. Era um cenário caótico, mas ao mesmo tempo essencial, porque foi dessa diversidade de práticas, espalhadas ao longo de séculos, que surgiram as bases de algo muito maior. O futebol moderno ele não nasceu pronto, ele foi sendo moldado, pouco a pouco, a partir dessas experiências antigas. E depois de séculos sendo praticado de formas diferentes ao redor do mundo, os jogos com bola finalmente encontrariam um ponto de organização. E isso aconteceria na Inglaterra durante o século XIX. E naquela época, escolas e universidades inglesas já praticavam versões próprias desses jogos. O problema era que cada instituição tinha sua própria regra. Em algumas era permitido carregar a bola com as mãos, em outras isso era proibido. Algumas versões eram mais físicas, outras mais técnicas, e o resultado era simples: ninguém conseguia jogar contra ninguém, sem antes discutir as regras. E foi dessa confusão que surgiu a necessidade de padronização.
Bom, então como eu mencionei anteriormente, em 1863 foi criado o The Football Association, a primeira entidade responsável por organizar oficialmente o esporte. Foi nesse momento que as regras começaram a ser definidas de forma mais clara, e talvez o mais importante é que o futebol se separou de outros jogos semelhantes, como o rugby. A partir dessa divisão, ficou estabelecido um princípio fundamental. No futebol, o jogo seria conduzido principalmente com os pés, limitando o uso das mãos. Essa decisão ajudou a dar identidade ao esporte e abriu o caminho para sua evolução. E com as regras mais claras, o futebol deixou de ser apenas uma prática local e começou a se tornar um esporte organizado, capaz de ser jogado em diferentes lugares por diferentes pessoas, seguindo o mesmo padrão. E era o início de uma transformação definitiva. O que antes era um conjunto de jogos desordenados, agora começava a se tornar um esporte reconhecido e pronto para conquistar o mundo. Então, com a criação do The Football Association, o futebol deixou de ser apenas uma prática confusa e passou a ter algo que mudaria tudo: regras. Pela primeira vez, o jogo foi definido de forma objetiva. Não se tratava mais de improviso, mas de um sistema que qualquer pessoa, em qualquer lugar, poderia aprender e reproduzir. Entre essas regras, algumas se tornaram a essência do futebol. A principal delas era simples, mas decisiva: não usar as mãos, com exceção do goleiro dentro da sua área. Isso diferenciava o futebol de outros esportes e colocava o controle da bola nos pés, exigindo habilidades, precisão e criatividade. E outro ponto fundamental era o objetivo do jogo: marcar gols. Duas equipes, dois lados, uma meta clara: levar a bola até o gol do adversário. Mas entender o futebol vai além disso. E hoje cada equipe entra em campo com 11 jogadores, dividido em funções bem definidas. O goleiro, que é o responsável por defender o gol, fazer defesas difíceis e organizar a linha defensiva. Na defesa temos funções específicas: os zagueiros, que jogam mais centralizados e são fortes na marcação, contam com cruzamentos, ganham disputas aéreas e protegem diretamente a área. Os laterais atuam pelos lados do campo, além de defender, têm papel ofensivo importante, avançam, apoiam o ataque e fazem cruzamentos e ajudam na construção das jogadas. No meio do campo, o jogo ganha forma. Os volantes são mais defensivos, ajudam a proteger a zaga e recuperam a bola. E os meias, ou armadores, pensam o jogo, distribuem passes, criam oportunidades e controlam o ritmo da equipe. No ataque, a responsabilidade é decidir. Os pontas atuam pelos lados, usam velocidades, dribles para criar chances e abrir a defesa adversária. O centroavante joga mais próximo do gol, focado em finalizar e marcar o gol. Além disso, o jogo é controlado por uma equipe de arbitragem. O árbitro principal toma as decisões em campo, marca faltas e aplica cartões. Os assistentes, ou bandeirinhas, ajudam principalmente nos impedimentos e nas laterais. E o quarto árbitro cuida das substituições e do tempo adicional. E o VAR, árbitro de vídeo, revisa lances importantes para evitar erros decisivos. Para manter a disciplina, existem os cartões. O amarelo é um aviso e o vermelho significa expulsão. E o time segue com um jogador a menos. Além das regras e funções, o jogo também segue padrões físicos bem definidos. O campo de futebol é retangular, com cerca de 100 a 110 metros de comprimento e 64 a 75 metros de largura em jogos profissionais. Já o gol tem a medida de 7,32 metros de largura por 2,44 metros de altura. A partida é disputada em dois tempos de 45 minutos, podendo ter acréscimos e, em alguns casos, prorrogação. Essas são as regras atuais do futebol moderno, utilizadas nas competições oficiais e ao redor do mundo. Mas o mais importante não é apenas o que essas regras dizem, e sim o que elas tornam possível. Elas tornaram o futebol universal. Com um conjunto padronizado, pessoas de diferentes regiões, culturas e até países podem jogar entre si sem precisar reinventar o jogo a cada partida. As regras transformaram o futebol em uma linguagem comum, e foi justamente essa combinação de simplicidade, organização e clareza que abriu a porta para algo muito maior, um esporte capaz de conquistar o mundo. Bem, agora que você já entendeu um pouquinho das regras do futebol, vamos voltar um pouquinho no tempo, no início do século XX, onde a expansão do futebol levou à criação de uma entidade que mudaria definitivamente o rumo do futebol. Em 1904, foi fundada a FIFA, Federação Internacional de Futebol.
Ela tinha o objetivo de organizar, padronizar e promover o esporte entre diferentes países. A partir desse momento, o futebol deixou de ser apenas uma prática nacional e passou a ser uma linguagem universal. E a partir disso, países começaram a adotar as mesmas regras, formar seleções, disputar partidas internacionais, e o que antes era um jogo local, agora conectava nações inteiras, e com isso surgiram as primeiras grandes competições que transformaram o futebol em espetáculo. E entre todas essas competições, nenhuma alcançou tamanho impacto quanto a Copa do Mundo FIFA, realizada pela primeira vez em 1930. Foi nesse momento que, pela primeira vez, nações de diferentes partes do mundo se uniram para disputar o maior título do futebol. E esse tipo de competição não apenas elevou o nível do esporte, mas também fortaleceu a sua presença cultural. Torcidas nasceram, rivalidades se intensificaram e o futebol passou a ocupar um espaço cada vez maior na vida das pessoas. A organização trouxe algo essencial: a escala. O futebol já era simples, já era envolvente, mas agora ele era global. E isso mudaria tudo. Bem, mas agora você deve estar se perguntando, e o Brasil? Bom, se o futebol se tornou um fenômeno global, foi no Brasil que ele ganhou algo a mais, a identidade. O esporte chegou no país no final do século XIX, trazido por Charles Miller, um jovem brasileiro que havia estudado na Inglaterra e voltou trazendo na bagagem não só bolas e uniformes, mas também as regras do jogo. Naquele momento, o futebol ainda era praticado por uma elite, restrito a clubes e grupos mais privilegiados, mas isso não durou muito. Com o tempo, o futebol começou a se espalhar pelas ruas, pelos bairros e pelas periferias. E sem precisar de muito, apenas uma bola ou qualquer objeto que pudesse substituí-la, o jogo se adaptou à realidade brasileira. E foi justamente essa simplicidade que permitiu que ela se tornasse acessível a todos. E nascia ali um estilo próprio. E misturado à criatividade, improviso e talento, o futebol brasileiro começou a se diferenciar, deixou de ser apenas um esporte importado e passou a ser uma expressão cultural, algo que representava o jeito de jogar, de viver e até de sentir do povo. E com o passar das décadas, essa conexão se fortaleceu ainda mais. A seleção brasileira de futebol se tornou símbolo de orgulho nacional e conquistas internacionais ajudaram a consolidar o Brasil como uma das maiores potências do esporte. Hoje, o futebol no Brasil vai muito além do campo. E ele está na linguagem, na música, nas conversas do dia a dia, está nas arquibancadas e nas ruas e é parte da cultura, da história e da identidade de um país inteiro. E talvez seja por isso que aqui o futebol nunca foi apenas um jogo. Bem, o que começou como simples jogos espalhados por diferentes culturas ao longo da história, hoje se transformou no maior fenômeno esportivo do planeta. O futebol ultrapassou fronteiras, idiomas e diferenças culturais. Ele está presente em praticamente todos os países, conectando pessoas que muitas vezes não compartilham nada em comum, exceto a paixão pelo jogo. Competições como a Copa do Mundo FIFA conseguem parar o mundo, mobilizando bilhões de pessoas em torno de um único evento. Mas o impacto do futebol vai muito além do esporte. Ele influencia a cultura, a economia e até a forma como as pessoas se identificam. Clubes representam cidades, histórias e tradições, e jogos se transformam em memória coletiva. E em muitos casos, o futebol se torna uma linguagem universal, capaz de unir pessoas sem que uma única palavra precisa ser dita. E talvez o mais impressionante de tudo isso seja a sua simplicidade. E no fundo, o futebol ainda é o que sempre foi: uma bola, um espaço e pessoas dispostas a jogar. Não exige tecnologias avançadas, nem estruturas complexas. Pode acontecer em um estádio lotado ou em uma rua qualquer. É justamente essa simplicidade que permitiu que ele crescesse, se espalhasse e se tornasse algo tão poderoso. Porque no fim das contas, o futebol não é apenas um esporte, é a prova de que algo simples pode atravessar séculos e conectar o mundo inteiro, e se transformar em uma paixão global.
Bom, então é isso aí, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Lembre-se que esse é apenas um recorte de uma história muito mais complexa. Se você quer se aprofundar ainda mais no tema, eu vou deixar na descrição as referências que eu utilizei para fazer esse vídeo. E se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar novos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!